Estamos de volta e eu já vou acionar Nadine Bastos, nossa comentarista de arbitragem. Cada semana eu acho que eu vou te anunciar falando em fim paz, mas nessa semana acho que não terá também, Nadine. Uma excelente tarde para você, querida. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos. Tivemos muitas reclamações nessa rodada do Campeonato Brasileiro, mas resumindo, o que está faltando para a arbitragem é critério. É isso que nós falamos toda semana. É verdade. Falando nisso, comece com o senhor. Pode colocar o primeiro lance do Atlético aí para o Fael e a Nadine debaterem, meninos, por gentileza. Aí, Faelzinho. Os três lances do jogo do Atlético, nós tivemos polêmica, né, Nadine? Nos três... Os três lances. O primeiro foi o gol do Atlético, onde o Paulinho, para mim, claramente pisa no pé do Bruno Henrique. E o que chama a atenção é o posicionamento do árbitro. Por isso que eu falo a falta de critério. O árbitro estava bem posicionado. Ele mandou o jogo seguir, acabou saindo o gol do Atlético Mineiro. E o árbitro de vídeo, nesse lance, ele poderia recomendar a revisão, já que existia uma falta, uma irregularidade no início da jogada, na origem do gol. Mas, na minha opinião, ele ficou focando se existia um impedimento ou não e acabou não revisando toda a origem da jogada. Isso é a minha opinião em relação a esse lance, porque os áudios ainda não foram divulgados, mas é a única explicação para o árbitro de vídeo não ter interferido nesse lance, porque, na minha opinião, ele deveria ter recomendado a revisão, pois a falta existiu na origem do gol. Então, era um lance onde a arbitragem de vídeo deveria ter interferido. Muitas reclamações, isso foi no primeiro tempo, o Flamengo reclamou muito, teve aquela pressão no intervalo do jogo também, e o critério da arbitragem chama a atenção, porque os árbitros hoje estão tentando deixar o jogo correr e não estão marcando faltas claras e joga a responsabilidade para o árbitro de vídeo. Tá bom, unanimidade então, falta, então vamos pro próximo, Bel? Vamos. Então o Atlético foi beneficiado, né, Fael? Com a Nadine? Só destacando. Isso é um milagre. Peraí, ô Isabel Guimarães, o Batalha, ele é agredido a ponto de ter que jogar parte do segundo tempo com algodão na boca e passar por uma microcirurgia. Teve um afundamento, né? Outro dia a gente teve a expulsão do Guilherme Arana por uma cotovelada. Então, assim, eu acho que não existe debate quando você tem um jogador sangrando após uma cotovelada, de intensidade, de intenção ou não, eu acho que é para expulsão. Certo, Nadine? Então, esse lance, na verdade, o que é observado pelo árbitro de vídeo, ou talvez o árbitro em campo, primeiro, a falta é claríssima, deveria ter sido marcada. Novamente, o árbitro próximo da jogada deixou seguir. Seria um movimento do braço, se ele faz um movimento de gatilho para atingir com o cotovelo, ou se ele acaba atingindo com o antebraço. Se é com o antebraço, que foi o que aconteceu, ele bota o braço para trás, acaba atingindo, sim, o rosto do jogador do Atlético Mineiro. Aí é analisada a intensidade, que é o que você fala. Você está analisando a consequência do ato e não a intensidade, a força, né? Mas eu juro que, quer dizer, a minha opinião é que realmente é um lance muito no limite, no mínimo um lance para cartão amarelo. Mas em relação à intensidade, a consequência que acabou, eu não sei se ele acabou quebrando o dente ou acontecendo alguma coisa, mas de fato o sangramento ali realmente eu não te escutei, Isabel, desculpa. O termo é afundamento que ele teve no dente. Então, a consequência que existiu é um lance que, assim, no mínimo teria que ter recebido um cartão amarelo, mas é um lance bem no limite. Se o árbitro não marcou nada em campo, talvez o árbitro de vídeo poderia identificar a intensidade, mas ele talvez analisou apenas o movimento, se existiu um movimento de gatilho ou não. Mas eu concordo com o Fael nesse lance, realmente. Eu acho que acho que não tem que existir a discussão se foi antebraço, pulso, cotovelo, se foi a agressão do jogador do Flamengo, o resultado que causou aquilo ali, na minha opinião, é cartão vermelho, ponto final. Mais um lance ali para Nadine e o Fael debater. Esse é um lance muito polêmico também, que acabou saindo o gol do Arrascaeta numa falta marcada pelo árbitro, que também estava próximo do lance. Na minha opinião, ele acabou errando ao marcar a falta a favor do Flamengo, porque quem pisa ali na perna do Gemerson primeiro é o Arrascaeta, e é um pisão realmente com as travas da chuteira, uma falta que deveria ter sido marcada a favor do Atlético Mineiro, e depois tem um contato do pé, acho que é direito do Gemerson, na perna do Arrascaeta. Porém, a primeira infração que existiu foi do Arrascaeta, então a falta aqui deveria ter sido marcada a favor do Atlético Mineiro. Porém, é um lance onde, pelo protocolo do VAR, ele não pode interferir, porque seria uma falta normal de jogo, não é uma falta que aconteceu dentro da grande área para saber se foi pênalti ou não. Uma falta que acontece a partir o árbitro de vídeo não pode interferir, porque depois tem um reinício, aí sai o gol, mas já é uma outra jogada. Então, o árbitro de vídeo ele não pode interferir nesse lance, diferente
do lance da falta do Bruno Henrique, que na consequência acabou saindo o gol. Mas é um erro, são erros, né, graves que aconteceram nessa partida, de uma arbitragem de um árbitro de elite da FIFA, o Flávio de Souza, um árbitro paulista, mas, na minha opinião, ele deixou a desejar realmente nessa partida, o que gerou muitas reclamações de ambas as equipes. Uma arbitragem horrorosa, então, né, Naquim? Catastrófica. E só complementando, o Arrascaeta participa também da jogada do segundo gol, é ele quem dá assistência, ele que não deveria estar em campo em nenhuma das duas jogadas dos dois gols. Para explicar para o torcedor atleticano, a gente não quer colocar cortina de fumaça aqui. Uma coisa é separar a fase ruim do time. Outra é falar que nos dois gols do Flamengo, o jogador que participa ativamente, em um ele comete a falta e a falta é marcada a favor do Flamengo, e no outro ele dá assistência quando ele sequer deveria estar em campo. E agora, Nadine, nós vamos para polêmicas do América. Será que teve a principal polêmica, ô Toledinho? América? Será que teve a principal América. polêmica? É Mancini, mas vamos lá, Toledinho. Essa é a principal polêmica do jogo, o chute que o Rony recebeu no rosto. E se a gente analisar o movimento do jogador do América, ele já estava com a perna para, de fato, ele visa a bola, ele estava com a perna já levantada, né, para acabar chutando a bola, e o Rony aparece ali e acaba levando o chute no rosto. Aí é o que eu chamo em relação à intensidade que o árbitro analisa em campo. Apesar do resultado também ter a consequência do Rony, ele ficou inchado ali, o rosto poderia também ter algum tipo, até porque é numa região muito sensível, mas o árbitro em campo analisou, marcou a falta e mostrou o cartão amarelo. Se a análise do árbitro que foi em campo, eu considero a decisão correta, apesar de ter atingido o rosto. Quando é força excessiva, que a gente vê uma intensidade muito forte, aí sim é considerado assumir o risco, né, de colocar a integridade física do seu adversário, então seria jogo brusco grave. Mas pelo fato dele já estar com o movimento, ele não teve tempo de recolher a perna. Então, a intensidade deve ser analisada e eu concordo com o cartão amarelo. Ô Nadine, mas se desse o vermelho também não seria nada demais. Pela força, né? E o jogador de futebol tem que ter noção. Tem um cara vindo com a cabeça, ele vai dar um chute na cabeça do outro. Se expulsasse aí, não tinha problema nenhum. Com o olho roxo depois. O juiz foi muito legal com a América. Condescendente. A América está com sorte, que era para ter tomado de 8, impedimento que anularam o gol do Palmeiras. Não tem nada para falar do árbitro, Nadine. Nada nesse jogo. Então vamos analisar o lance polêmico da partida. Celeste, Hugo Eduardo, quero saber se você achou ou não que foi pênalti, que merecia o empate. Deixa a Nadine comentar primeiro. Esse é aquele tipo do lance polêmico pela plasticidade que o jogador faz ao cair, né? Parece que ele realmente foi atingido com muita força. O contato, o goleiro, ele não toca na bola e o movimento que ele faz com a perna direita de levantar um pouco a perna pode ser o que levou o árbitro a marcar essa penalidade, que existiu o contato acho que na canela ali do Canóbio, na perna direita. Pelo fato de, depois de fazer o movimento, ele ainda faz o movimento de levantar a perna, o que acabou atingindo o jogador. Existiu o contato? Existiu. A plasticidade do jogador do Atlético Paranaense ter se jogado muito longe ali, realmente, do que aconteceu, mas o contato e a interpretação do árbitro em campo é lance que eu não digo que teria interferência do árbitro de vídeo, sim concordar com a decisão em campo, porque existe aquele movimento que a gente fala de adicional, de levantar um pouquinho a perna. Então, eu concordo com a decisão ali da arbitragem, apesar da plasticidade da jogada. Nadine, eu vou respeitar a sua opinião, como respeito também as pessoas que acham que foi pênalti. Na minha opinião, não foi pênalti a ser marcado, que para mim o Canóbio, ele deixa a perna, porque ele espera, ele está vendo o Rafael Cabral chegar, ele poderia até ter alcançado a bola, mas ele espera, sabe, o contato para ele poder se jogar, e aí foi o que você falou sobre a plasticidade. Qual que é o meu questionamento? O meu questionamento é o seguinte: quando é Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Botafogo, os times do eixo Rio-São Paulo, os árbitros automaticamente apitam pênalti. Quando é Cruzeiro, América, quando é qualquer time até do Sul, aí há o questionamento, o VAR chame, etc. E aí eu coloquei outro questionamento no programa que eu torno a falar aqui. A quem interessa a arbitragem do Brasil não ter uma decisão unânime e protocolar, e sim continuar mantendo essa condição de interpretação do árbitro? Porque o Colina, na Europa, ele conseguiu resolver esse problema. Como que ele resolveu? Ele pega 100 lances de pênalti, 100 possibilidades, coloca os árbitros para assistir e fala: a decisão protocolar é esta daqui.
E aí você melhorou Premier League, você melhorou Campeonato Italiano, você melhorou... Tem erros, claro que vão ter erros, porque são seres humanos operando também máquinas e apitando em campo. Né? Mas aqui no Brasil, a CBF recebe bilhões, ela administra milhões e ela não consegue fazer com que a arbitragem no Brasil tenha 100% de atenção e 100% do seu tempo voltada para isso. Porque é interessante para ela. O Pepa, no final do jogo, ele é elegantíssimo, ele não deve ter ofendido o árbitro nem nada, ele foi comentar com o árbitro, nem gritou, não falou nada, questionou, absolutamente normal, ele tem o direito a isso e tomou um cartão vermelho. Então, a CBF é a principal responsável por todos esses erros que acontecem. Ela não tem interesse de resolver, porque é muito cômodo para ela e é ótima essa cortina de fumaça, inclusive impedindo jogadores e comissão técnica de poder se dirigir ao árbitro, ainda que seja respeitosamente. Em relação ao seu comentário, concordo em partes, né, que a arbitragem de fato precisa de mais treinamento, justamente em relação ao critério da arbitragem. Uns jogos marcam, outros jogos não marcam. Isso é o que chama atenção e acaba irritando tanto jogadores, torcedores. Isso é algo nítido que acontece em toda a rodada. Agora, em relação à Europa também, acabou de sair um comunicado, foi ontem, da Premier League, que agora os árbitros na próxima temporada vão começar a ter aquela tolerância zero também em relação às reclamações. Então, é uma orientação que foi passada esse ano para os árbitros brasileiros e até colocaram na notícia o número de cartões amarelos e vermelhos em relação aos técnicos também vai aumentar, porque eles não vão tolerar também reclamações. Então, eu acho que isso é uma orientação que não é realmente só daqui do Brasil, é uma orientação que vem passando até, acho que, da FIFA, porque são competições internacionais que estão tendo o mesmo critério em relação à tolerância. Mas o que eu chamo a atenção é que dentro do campo, faltas duras, os árbitros não marcam ou não mostram um cartão amarelo e por uma reclamação que às vezes é um pouquinho mais assintosa do técnico, o técnico já é expulso. Eu não entendo esse critério. Eu acho que a arbitragem deveria focar mais dentro de campo, fazer um melhor trabalho. Boa, Nadine. Foi melhor do que eu pensava, viu, Nadine? A convivência não foi, aqui. Não. Você tá brava aí? Não, ela falando, tem que ver a força, a intensidade, se foi te bravo. Não, ela tinha que chegar e falar para expulsão. E ela pegou leve com o Flamengo aí. Nadine, olha, num dia a gente acerta. É o movimento de gatilho. Um dia a gente acerta. Um dia a gente acerta. Minha querida, até semana que vem. Um beijo, muito obrigada, como sempre, viu, Nadine?